pessoal, voltamos para o nosso terceiro bloco. Caso você ainda não tenha assistido aos 2 primeiros blocos para essa aula, volta lá, assista a esse conteúdo e só depois vem ver a nossa terceira aula. Agora nós vamos tratar de uma das partes mais importantes da lei do SINASE, que é a parte de repartição de competências. Nós vamos trabalhar a competência da União, a competência dos municípios, a competência dos estados e a competência do Distrito Federal. Vem comigo. É uma parte chatinha um pouquinho, mas vocês vão perceber que nessa lei especificamente existe uma lógica muito boa em relação à repartição de competência. Se você prestar atenção e fizer a leitura da lei, você vai ver como vai ficar fácil, tá? Ah, professora, não ficou fácil. Ficou menos pior então, tá? E aí você vai conseguir responder as questões. Vamos lembrar que o SINASE, ele é uma lei que tem uma repartição de competências. Então, o SINASE não é só da União, tá? Não é só a União que trabalha com o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo. Então, os estados têm um papel, o município tem um papel e o Distrito Federal tem um papel. E aqui eu já adianto para você que o artigo 6º da nossa lei vai dizer para a gente que o Distrito Federal, ele vai cumular as competências dos estados e dos municípios. Então, quando você abrir a legislação, você vai perceber que não existe um artigo dedicado para descrever as competências do Distrito Federal. Aí você vai dizer, poxa, mas a professora disse que o Distrito Federal também está incluído lá dentro do SINASE. E está, pessoal, mas lá dentro do artigo 6º existe essa observação que eu falei para vocês, tá? Então, todas as competências ali que estão descritas para os municípios e para os estados, elas também vão funcionar para o Distrito Federal. A primeira competência que a gente trata está lá no artigo 3º da nossa lei, é a competência da União. Qual é a primeira dica que eu dou para vocês? O termo nacional, ele vai estar associado à União, assim como o termo estadual vai estar associado aos estados, assim como o termo municipal vai estar associado aos municípios. Então, por exemplo, se a questão estiver falando para vocês que existe um plano nacional e que o estado está executando esse plano nacional, não faz nenhum sentido, tá? Percebam essa correlação, que isso já vai facilitar muito no estudo de vocês. E acreditem, as bancas fazem essa troca. Principalmente para quem não está atento, faz a leitura rápida, acaba marcando e perdendo a questão por bobeira. Às vezes até sabe o item, mas a leitura dinâmica ali, tá ansioso para responder, faz com que você perca uma questão que você gabaritaria, tá? Então preste atenção, nacional vamos associar a União, municipal vamos associar aos municípios, estadual vamos associar aos estados. Vejam como isso facilita bastante no estudo. Então, qual é a primeira competência da União? Formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo. Se a política é nacional, compete a quem? A União, não vai competir ao estado nem aos municípios. Elaborar, lembrem o que eu acabei de falar, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu já adianto para vocês que cada ente vai ter um plano desses, tá? Só que o plano dos municípios não vai ser um plano nacional, vai ser um plano municipal. E outra peculiaridade é que o plano nacional, ele vai ser elaborado em parceria, tá? Então, ele não vai ser elaborado privativamente pela União, tá? Não é só a União com exclusividade que elabora esse plano. A União vai elaborar esse plano em parceria com os demais entes, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de atendimento socioeducativo. Lembre que cada um desses entes também vai ter o seu sistema próprio, que possui autonomia. Lembra que a gente falou disso no bloco passado? Inciso 4º. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o atendimento socioeducativo. Então, instituir esse sistema, tá? O nosso Sistema Nacional de Informações sobre o atendimento socioeducativo é competência da União. A União vai instituir e manter esse sistema. Mas os estados, os municípios e o Distrito Federal vão alimentar esse sistema com informações. Lembre que aqui a gente está falando de um plano integrado, tá? Ninguém age sozinho, ninguém solta a mão de ninguém aí, tá todo mundo junto. Seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida. Então, de novo, a União vai instituir e manter esse Sistema Nacional de Informações sobre o atendimento socioeducativo e os demais entes vão alimentar esses sistemas, vão colocar informações nesse sistema, Inciso 5. Contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento.
e as normas de referência destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Internação e semiliberdade são medidas socioeducativas presentes no programa de privação de liberdade. E esse programa ele vai ser executado pelos estados, como a gente vai ver daqui a pouco. Só que vejam, a União ela vai estabelecer normas de referência. O que é que isso quer dizer? Seriam normas gerais. E aí o estado vai complementar essas normas com relação ao cumprimento dessas medidas aqui de privação de liberdade. Lembrando que eu falei para vocês que sempre quando o estado, o município, o Distrito Federal for elaborar o seu sistema, ele tem que observar essas diretrizes já estabelecidas pela União. Então, não pode ser de qualquer jeito, tá? Lembrem que é um sistema, não é uma coisa desorganizada, não. Ah, ele me deu autonomia, a legislação me deu autonomia e eu vou fazer de qualquer jeito. Não, existe uma organização. Então, a União faz uma diretriz básica e os demais entes complementam essas diretrizes, ok? Lembrem disso, tá? Inciso 7, instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. A gente vai ver daqui a pouco essa questão da avaliação dos planos e dos sistemas. Então, pense, a gente está instituindo aqui um sistema de atendimento socioeducativo, tá? O Estado está estabelecendo esse sistema. Alguém tem que avaliar esse sistema para saber se os planos que estão descritos estão sendo cumpridos, para saber se os programas estão corretos, se estão sendo bem executados, se os gestores estão cumprindo o seu papel, se não estão tendo ali um desvio de finalidade. Então, tudo isso tem que ser observado. E como é que vai ser observado isso, professora? Através de um processo de avaliação, que a gente também estuda aqui dentro da lei do SINASE, tá? A gente vai ver mais um pouquinho para frente, a gente vai estudar sobre esse sistema de avaliação. Mas lembrem, compete a quem? A União instituir e manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo. Financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviços do SINASE. Lembrem de novo, é uma lei aqui que está em integração, tá? União junto com municípios, estados e Distrito Federal. Todo mundo junto aí para executar corretamente as disposições que estão escritas aqui na Lei 12.594 de 2012. Inciso 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para financiamento de programas de atendimento socioeducativo. Aqui a gente tem um claro exemplo do princípio da publicidade estabelecido lá na nossa Constituição. Então, de quem é essa competência? Da União. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Lembram que eu falei para você? A União não tem um programa próprio. Ela estabelece diretrizes, mas não tem esse programa. Quem é que tem esse programa, professora? Os estados e os municípios, tá? A União não tem um programa. Lembrando, o programa de meio aberto vai ser executado pelo município. Programa que envolve privação de liberdade vai ser executado pelo estado. Por que você está batendo tanto nessa tecla, professora? Porque essa é uma informação muito importante. Aí você já vai colocando ela na cabeça, já vai fixando ela aí, já vai parecendo cola, né? Que eu já falei tanto aqui, e vai para colar mesmo na sua cabeça para você lembrar. A quem compete o programa de privação de liberdade e a quem compete o programa que vai ser executado em meio aberto. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, lembrando, tem que gravar esse conceito, professora? Tem. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Vou passar uma informação aqui, já vou dar um spoiler. Todo mundo que executa esse programa, esses programas, esses planos de atendimento socioeducativo, tem um conselho, todos esses entes. Então, a gente tem um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. A gente vai ter um conselho a nível estadual, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente vai ter um conselho a nível municipal. Daí, você já vai tirar a organização que a gente precisa em relação a esses conselhos, para você entender qual é a função principal desse conselho, tá? Mas já estruture aí na sua mente. Todo mundo, todos os entes têm um conselho. Tem o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Outra informação importante. Esse conselho aqui não é o Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar é outra coisa, outro órgão. Aqui é um conselho à parte, tá? Lembrem disso, por favor. Então, ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE nos termos previstos na Lei 8.242, que cria o referido Conselho Nacional, né, que cria o CONANDA. A função principal, se eu tivesse que destacar para você
Professora, eu tenho muito tempo e eu vou gravar todas as funções. Pode gravar, função normativa, deliberativa, de avaliação, pode gravar todas. Se você não tem tanto tempo para estudar, mas precisa associar o conselho a uma função, associe a função deliberativa, tá? Então, todos os conselhos aí de todos os entes da União, do Estado e do município, eles vão guardar essa função principal. Que função, professora? A função deliberativa. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque é tão importante essa função aí dentro desse conselho. Vamos ver o parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2º, que é aquele plano nacional de atendimento socioeducativo, que eu falei para vocês que cada ente vai ter um plano, será submetido à deliberação do CONANDA. Por isso que eu falei para vocês que a função mais importante que vocês poderiam gravar, que vocês poderiam levar para a prova, é a função deliberativa. Porque todos esses planos, tá? Tanto o plano nacional, quanto o plano estadual, quanto o plano municipal, serão submetidos aos respectivos conselhos. Lembra que eu falei também que cada ente vai ter o seu conselho? Então, o plano nacional, ele vai ser submetido a quem, professora? Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O plano estadual vai ser submetido a quem? Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O plano municipal vai ser submetido a quem? Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para que esse conselho faça o quê? Delibere. Delibere sobre esse plano. Por isso que eu disse para você, é a função mais importante, mas se você tiver tempo, grave todas as outras funções. É o ideal, tá? Mas se não puder, se não tiver condições, leve para a prova qual é a função do conselho, função deliberativa. O conselho vai deliberar sobre o plano, tá? Lembrem, façam esse paralelo. União, Estado, município. E o Distrito Federal cumulando aí o município e os estados. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, SDH, competem as funções executiva e de gestão. Prestem atenção. A SDH vai competir duas funções, executiva e de gestão. A gente vai ver que nos outros entes também vai existir um órgão, tá? Que vai ter como competência o quê? O exercício das funções executiva e de gestão. Só que aí vai competir a cada um desses órgãos estabelecer quem é essa pessoa, quem é essa secretaria que vai exercer essa função de execução e de gestão. Qual é o asterisco que eu faço aqui para vocês em relação a esse parágrafo? Dentro da nossa legislação, é tratado como Secretaria de Direitos Humanos, SDH, tá? Só que essa secretaria, ela mudou de nome no governo Bolsonaro, virou o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E provavelmente ela vai ser alterada novamente aí, a nomenclatura. E a pasta, enfim, a divisão. Vocês devem se preocupar com isso? Não devem. Porque muito provavelmente, se a prova cobrar de vocês, ela vai trazer SDH. Porque é o que está expresso na nossa lei, tá? Então, seria muito capcioso da banca, seria muito maldoso ela cobrar um outro ministério aí que tenha se tornado a secretaria. Então, é muito provável que cobre Secretaria de Direitos Humanos, SDH. Então, ao Conselho Nacional compete a função deliberativa, principalmente, e a Secretaria de Direitos Humanos compete o quê? Função executiva e função de gestão. Nunca a função deliberativa. Lembrem disso, que isso já vai ajudar a responder muitas questões. Competência dos estados está lá no artigo 4º da nossa lei, da Lei 12.594 de 2012. Inciso 1º, vamos lá. Formular, instituir, coordenar e manter quem? O sistema estadual. De novo, pessoal, cada um dos entes vai ter o seu próprio sistema. Então, se eu estou falando do estado, faz sentido eu pensar que ele vai instituir e manter o sistema nacional? O sistema municipal você pode até confundir, porque está englobado ali dentro do município. Mas como você sabe que existe uma autonomia, não faz sentido esse estado instituir os sistemas municipais, tá? Então, o estado vai instituir o sistema estadual. O estado vai elaborar o plano estadual. Prestem atenção quando vocês forem responder as questões e me digam depois se isso não facilita, tá? Porque a banca troca isso, é uma besteira, é uma coisa simples. E fiquem atentos quando forem ler. Estadual, procura lá estado, tá? Não procura nacional, não procura união, procura estado. Se não tiver isso, tá errado. Boa sorte pra banca. Vou analisar o próximo item aí e vou gabaritar essa questão. 2, elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional. Lembra o que eu falei? Não é bagunça, pessoal, não é bagunça. Então, existe um plano nacional que vai descrever as diretrizes básicas
E aí o plano estadual vai observar essas diretrizes e assim, em atenção à sua autonomia concedida pela própria lei, vai elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo. Criar, desenvolver e manter programas para execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Lembra o que eu falei para vocês? A gente vai falar já dos programas, mas quando eu falo de programa de privação de liberdade, e o meu programa de privação de liberdade, ele está subdividido em 2, tá? Tá aqui, semi-liberdade e internação. Vejam que essas são as duas medidas mais drásticas, tá? Semi-liberdade e depois, em grau maior, a internação. Quem é que executa essas duas medidas? O Estado. É a União, gente? Não é a União. Lembra que eu falei para vocês? Não existe local de internação a nível federal, como existem os presídios federais. Então, pensem, o Estado tem que executar essas duas medidas. E aos municípios, como a gente vai ver, os programas de meio aberto. Já eu falo para vocês quais são as duas medidas de meio aberto. Por enquanto, gravem os programas, então, que vão ser mantidos pelo Estado, né? O de semi-liberdade e o de internação. Os mais graves, né, pelo Estado, e os mais brandos aí pelo município. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Então, de novo, lembram o que eu falei? O município ele tem plena competência para elaborar o seu sistema e os seus planos, tá? Só que aí, a própria Lei 12.594 vai dizer que é uma competência complementar. Vejam, é um complemento só dos estados a ajudar na organização e no funcionamento desses sistemas municipais. Lembrem, a competência principal para estabelecer e manter é de quem? Dos municípios. A competência complementar de editar normas para essas organizações de quem é? Dos estados. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Já falei para vocês e vou reforçar daqui a pouco que a execução em meio aberto é competência dos municípios. Mas os estados, de acordo com a nossa legislação 12.594, pode estabelecer uma parceria para facilitar essa execução. Vejam, é para facilitar. Mas a competência é de quem, professora? A competência é dos municípios, para os programas de meio aberto. Programa de privação de liberdade, de novo, pessoal, para grudar na sua cabeça. Você não vai esquecer disso, não vai esquecer. Você vai dormir, vai ter pesadelo e eu vou estar lá falando para você. Programa de meio aberto, município. Programa de privação de liberdade, estado. Aí vai acordar, chega, que agora eu tenho que estudar. Chega que a professora tá me atormentando até no sonho. Mas vocês vão lembrar de mim. Vão lembrar disso que eu tô falando para vocês. Inciso 6. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regular de programas de meio aberto. De novo, tudo que o Estado pode fazer para ajudar os municípios é válido e está aqui previsto dentro da legislação. Isso não quer dizer que ele está usurpando a competência. A competência principal para instituir esse programa de meio aberto, vejam que toda vez que se refere ao município, fala de meio aberto, é do próprio município. Mas nada impede que o Estado dê ajuda para que esse município consiga estabelecer essas medidas, né? Consiga executar essas medidas, tá? Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos previstos no inciso 5 do artigo 88 da Lei 8.069 de 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse pleno funcionamento do plantão interinstitucional. Interinstitucional aqui quer dizer o conjunto, né? A atividade conjunta aí da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Defensoria, tá? Dos Conselhos Tutelares. Então, compete aos estados garantir esse funcionamento aí do plantão interinstitucional, né? Dessas instituições que eu acabei de falar. Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática do ato infracional. Então, pensem o seguinte: se a pessoa, né, se a família daquele adolescente tem condições de bancar um advogado e quiser, ele vai estar ali assistido tecnicamente por um advogado. Mas se essa família não tem condição
tá? Se essa família não tem condição de pagar um advogado, o que é que a lei diz pra gente? Primeiro, que esse adolescente, ele não pode ficar desassistido, tá? Ele tem que ter uma orientação técnica, uma defesa técnica. E de quem é a competência para prestar essa defesa técnica? É do Estado, através das suas defensorias públicas. Pensem como isso faz sentido, porque a gente não tem defensoria a nível de município, tá? Então, a gente só tem defensoria a nível de Estado. Então, faz mais um sentido que seja o Estado a prestar essa defesa técnica aí para esse adolescente que cometeu algum tipo de ato infracional. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Lembra que eu falei para vocês que a instituição desse sistema aqui era competência de quem? Da União. Vamos lá. Sistema Nacional. E você pensa, nacional, a competência deve ser da União. E você tá certo mesmo, porque a competência é da nossa União, tá? Só que eu falei para vocês que não basta a União instituir o Sistema Nacional de Informações. Porque se é um sistema de informação, ele precisa de quê? Vamos raciocinar. Informações, né? E aí a União vai precisar que os estados, os municípios e o Distrito Federal alimentem esse sistema. Então, cabe aí, é uma das competências de cada um dos entes, alimentar o sistema que foi instituído e mantido pela União. Cofinanciar com os demais entes federados a execução de programas e ações destinadas ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Vejam o termo cofinanciar, então aí entram todos os entes federados. Parágrafo 1º, lá do nosso artigo 4º, que trata da competência dos estados, vamos falar do Conselho. Ao Conselho Estadual, lembra, a gente já viu o CONANDA, que é o Conselho Nacional. Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas, lembra que eu falei? É a principal, se você só tem um tempo para gravar uma, grava a deliberativa. E de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 do ECA, bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital. Então, ao Conselho compete, principalmente essa função deliberativa e de controle do Sistema Estadual de Atendimento e outras que podem ser definidas nas legislações de cada estado, tá? O plano de que trata o inciso 2, que plano, professora? O plano estadual, tá? Lembra que eu falei? Cada ente tem o seu plano. O plano estadual de que trata o inciso 2 do caput desse artigo será submetido a quem, pessoal? Lembra que eu falei? Ao Conselho Estadual. Plano Nacional, Conselho Nacional. Plano Estadual, Conselho Estadual. Plano Municipal, Conselho Municipal. Competem ao órgão a ser designado no plano a gente vai estudar já, tá? Então, cada ente também vai ter o seu próprio plano. E dentro desse plano de que trata o inciso 2, vai existir um órgão, que eles vão escolher um órgão para quem vai competir o quê? As funções executiva e de gestão. Lembrando que essas funções executiva e de gestão, no caso da União, elas são exercidas pela Secretaria de Direitos Humanos, pela SDH, de acordo com o artigo que a gente acabou de ver. Dentro dos estados e dos municípios, o legislador deixou uma brecha aí para que o próprio plano, o plano do estado indique qual vai ser esse órgão que vai exercer essa função executiva e de gestão, e o plano do município indique qual é o órgão que vai exercer essas funções. É isso, pessoal. Finalizamos mais um bloco. Para um pouquinho, descansa, mas não demora muito e volta para a nossa quarta parte da aula sobre o SINASE.